vídeo de hoje eu vou falar de aprendizagem, na verdade de dificuldade na aprendizagem, mas antes que eu me esqueça, se você não está inscrito, se inscreva no raio do canal, gente, é só apertar o botãozinho vermelho, como eu sempre digo, ou você conhece alguém que não se inscreveu, manda o link para a pessoa, fala para ela se inscrever, acessar os conteúdos, compartilhe o vídeo, porque com certeza vai ajudar alguém. Curta e deixe comentário, porque é muito importante para mim ter o feedback de vocês, para eu entender aonde é que eu estou alcançando vocês, tá bom? Agora vamos começar. Falando de aprendizado, eu só quero deixar duas coisas bem claras para vocês. Eu não vou falar de transtorno na aprendizagem, que são aqueles clássicos que a gente conhece: dislexia, dislalia, descalculia, transtorno de atenção. Não é isso que eu vou falar. Eu vou falar de dificuldade no aprendizado, que pode estar relacionada com coisas muito mais simples do que a gente imagina. Então, às vezes, a dinâmica familiar, nasceu um irmão, os pais estão brigando, está acontecendo alguma coisa ali dentro, ou os pais são muito permissivos, ou muito castradores. Enfim, existe uma infinidade de coisas que, às vezes, na maioria das vezes, está acontecendo com a criança, e aí o professor ou a própria família só olha para o comportamento que está sendo emitido. Então, a criança já chega patologizada no consultório. Olha, o meu filho, ele está hiperativo com certeza porque ele não para quieto. Ou então a escola ou qualquer outro lugar que essa criança esteja, ela tem algum transtorno de atenção porque ela não entende nada que é explicado para ela. E aí, essas pessoas só estão enxergando o comportamento que está sendo emitido pela criança. Não estão olhando além daquele comportamento. E a resposta para tudo está além do comportamento. Se movimentar muito, brigar muito, não fazer a lição, é só um comportamento emitido. Vamos entender o que está por trás desse comportamento. Né? Então, às vezes, uma criança, ela não quer fazer, ela está com preguiça, eu passo a atividade, mas ela não faz. Às vezes é uma criança que mudou muito de escola e aí não está acostumada a criar vínculo, ela vai ficar se opondo. Aí você vai falar, mas é tão óbvio. Não, não é óbvio não. Na maioria dos casos, os pais acham que a criança tem mesmo um problema e nem param para olhar que eles estão mudando muito aquela criança de escola, ou porque viajam muito, ou porque necessitam, enfim. E não entendem que isso implica muito no aprendizado dela. Porque ela vai ter que toda hora se adaptar a uma forma de aprender diferente daquela escola, né? A relações diferentes. Então ela acaba, como às vezes mecanismo de defesa, se opondo, né? Ou, não vou nem me esforçar porque daqui a pouco eu vou mudar de escola de novo. Mais ou menos isso. Ou então, dentro de casa, esses pais são muito permissivos. Então tem muito caso de adolescente de 15, 16, 17 anos com analfabetismo funcional, ou seja, eles só reproduzem aquele que é dado, mas não compreendem, porque e às vezes não tem nenhum transtorno. Quando você vai investigar, são meninos, meninas, enfim, adolescentes, crianças, que os pais não estabelecem regras dentro de casa. Então, dentro de casa pode tudo, dentro de casa eles não precisam, às vezes, nem fazer um esforço. Né? Há casos de pessoas que nem precisa colocar o pedaço de bolo no prato, ou então o adolescente não pode ir de uma calçada para outra, e aí esses pais ficam super protegendo. Eu entendo que a intenção é boa, mas aí você acaba limitando a cognição do seu filho de fazer coisas básicas no cotidiano. Como é que ele vai conseguir utilizar as cognições para fazer atividades um pouco mais complexas, como interpretar um texto, calcular uma conta, resolver um problema matemático, entende? Você vai me dizer, Elisângela, mas eu pensei que você ia falar coisas muito mais elaboradas. Gente, de verdade, isso é muito comum. E eu tenho certeza que isso está acontecendo com você aí, e você nem deve estar reparando, não deve estar falando não. Porque os pais ou a escola, elas não percebem isso e convivem com isso diariamente. Né? Às vezes isso está acontecendo na dinâmica da família, a família não percebe, né? Que a criança não está lidando com regra ali. Então ela faz o que quer, o adolescente faz o que quer, os pais não colocam limite, e quando chega na escola, ele vai lidar com o limite ali, ou ela vai lidar com o limite, e aí aquilo vai virar um aversivo para ela. Porque tem que sentar, tem que olhar para o quadro negro, tem tempo para fazer atividade, tem tempo para falar, tem tempo para ir ao banheiro, tempo para comer. É muito chato isso. Né? Aquele espaço se torna um espaço super aversivo para aquela pessoa. Né? Então, o aprender se torna chato. Porque, não, eu estou acostumada com um ambiente muito livre.
Lógico, hoje em dia a gente tem escolas socioconstrutivistas, construtivistas, tradicionais. Existe uma infinidade de opções para você escolher aí fora. E às vezes a forma do teu filho aprender se encaixa mais com o modelo de uma determinada escola. Isso também deve ser avaliado. Então, às vezes é uma criança que precisa, ou ela aprende de uma forma mais construtivista, mais livre, né? Ou não, é uma criança que precisa mais de regra, mais de foco, que precisa de uma escola mais tradicional. Tudo isso precisa ser avaliado. E às vezes a gente só pensa, não, ela não se adequa a essa forma de aprender que aquela professora está ensinando. Ele não tá entendendo, então ele tem um transtorno, ele tem uma doença, ele tem um problema. E não é isso. Né? E muitas das vezes a criança recebe o rótulo, ela é patologizada clinicamente porque não foi feita uma análise profunda da vida da criança ou do adolescente. Então, esse vídeo é para vocês investigarem com calma o filho de vocês. Ele está agitado, ele não para quieto? Será que é porque ele não tem nenhuma atividade? Ele não joga futebol, ele não desce para brincar com os amigos, ele não tem um irmão para gastar energia? Gente, isso é muito comum. Ou às vezes está com um problema no sistema sensorial. O que são os sistemas sensoriais? São aqueles sistemas que captam informação de fora e levam para o cérebro para que ele imita um comportamento. Por exemplo, a gente tem os 5 mais conhecidos, que é a visão, o tato, o paladar, o olfato, né, isso, a audição. Então, são sistemas que captam as nossas informações de fora, né, os estímulos de fora, e levam para o nosso cérebro para que eles decodifiquem e mandem em forma de comportamento. Então, quando eu vejo uma coisa, o meu cérebro decodifica e aí eu me comporto diante daquilo, não é assim? Mais ou menos? Estou confundindo tudo? Né? Deu para entender? Então, às vezes pode ser também um problema no sistema sensorial. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que quando o seu filho emitir alguma dificuldade no aprender, ele está se opondo a fazer a lição, ou então ele não está conseguindo fazer aquilo, ou ele não para quieto. A gente tem um sistema sensorial chamado vestibular, que tem a ver com movimento. Então, às vezes pode ser uma criança que precisa de movimento, é uma criança, ela precisa desse movimento para se sentir melhor, né? E é uma forma muito mais fácil do que você imagina resolver esse problema. Você pode pedir para essa criança levar um copo de água para você, para ela pagar a louça, para ela levar um documento na secretaria, porque isso já vai facilitar na hora dela sentar e tiver que aprender. Mas no geral, eu quero que vocês prestem mais atenção nisso. Veja, o meu filho, ele veio de uma escola onde ele só trabalhava muito a letra de forma, né, que se falava antigamente. E ele foi para uma escola onde a letra era cursiva. Então ele ficou muito aquém, né? E aí a gente podia dizer que é uma criança que tem dificuldade de aprender, que está com algum transtorno na aprendizagem, porque todo mundo consegue escrever menos ele. Só que quando eu fui prestar atenção no meu filho, veja, eu falei, não, me dá as atividades, eu vou tentar fazer com ele, e olha que eu tenho know-how clínico, mas mesmo assim eu pensava, não, ele está com preguiça, alguma coisa. Porque eu também só estava olhando para o comportamento emitido, de não fazer aquilo. Só que ele já não queria fazer mais. Não quero fazer, não vou fazer. Ele se opunha àquilo. Por quê? De tanto ele tentar e não conseguir, acabou virando um aversivo para ele. Ele se esquivava daquilo, né? E aí, trabalhando com ele, eu fui percebendo que ele estava com muita dificuldade na coordenação motora. Muita mesmo. Muita mesmo. Então, eu comecei a trabalhar a motricidade dele, para que ele começasse a ter mais facilidade na escrita cursiva. Porque a escrita cursiva é um desenho muito mais elaborado, né? Você precisa ter uma coordenação muito mais elaborada. E ele não tinha, né? De alguma forma isso não foi trabalhado tanto, a escola passada não trabalhava porque a letra de forma é um desenho muito mais arcaico para a criança, então é muito mais fácil de fazer do que a letra cursiva. Por isso é que ele apresentou dificuldade. Então, às vezes, o seu filho começa a se opor, eu não vou fazer a lição, e você briga, vai fazer, vai fazer, vai fazer. E você está fazendo com que ele fique mais longe do aprender, porque, na verdade, ele está se opondo àquilo, é só um comportamento para te alertar de que tem alguma coisa errada. Então, se você olhar no fundo, não é um transtorno, ou não é uma rebeldia, né? É uma coisa muito mais simples do que você imagina. Eu espero que tenha ajudado, é um vídeo básico, mas que aparece muito, é uma demanda muito recorrente, tanto em escola, você que é pedagogo que está me vendo, psicopedagogo, psicólogo, sabe que isso é comum, você que é pai, que é mãe,
presta mais atenção, não deixe patologizar o seu filho. Às vezes é um problema muito mais simples do que você imagina, só precisa ser procurado, ser analisado em todas as esferas da criança. São muitas, isso não se faz de um dia para o outro. Precisa de tempo e paciência e carinho, que daí você vai descobrir que teu filho não tem uma patologia, ele só tem uma dificuldade no aprender que está relacionada com o meio externo e que se a gente mexer nesse meio, a gente resolve o problema. Curtam, compartilhem, mandem aí, se vocês já tiveram um problema parecido com esse, um filho, um vizinho tá com problema, manda mensagem para mim, vamos bater um papo, tá bom? Eu espero muita interação de vocês. Tô com página nova, Psicologia 08 para você. No Instagram, entra lá, tem todos os trabalhos, curso que eu vou ministrar, papo para pais, que vai falar sobre comportamento, supervisão, tá muito legal. Entra lá, espero que vocês acompanhem o meu trabalho, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau.